Se deixarmos o mal dominar uma área qualquer da nossa vida, por menor que seja esse lugar, um dia será usado pelo diabo. Quando Jesus comprou nossa vida, Ele comprou de que maneira? Completo. Esse é o negócio, Senhor Jesus. Mas às vezes nós fazemos algum negócio, deixamos algum prego ainda, né? Deixar um prego ali, e Satanás vai usar esse prego. Então, que tipo de prego continua presente no nosso coração, onde Satanás continua dependurando coisas podres? Às vezes nós aceitamos Jesus, mas não aceitamos 100%. Deixamos o quê? Um preguinho lá. E Satanás faz o quê? Vai lá e pendura prego, cachorro morto. E aí nós cheiramos mal, porque o pecado cheira mal. O pecado faz essas consequências. Então é necessário tirar tudo, tá? Tirar tudo. A permanência de pregos em nossas vidas é devido a gente tentar justificar e aceitar alguns pecados ali, que a gente acha que Deus não vai se importar com isto. Deus sabe que o pecado é difícil. Então, às vezes nós conservamos pregos ainda em nossas vidas. E Satanás faz o quê? Usa as nossas vidas. Às vezes nós achamos que mentir não é pecado, mas é um prego. Prostituição, o mundo prega que prostituição é pecado. Não, o mundo prega que não. Isso são pregos. Falar mal de pessoas são pregos. E se nós falamos, Satanás usa esse prego. Então, precisa tirar todos os pregos. Quando se aceita Jesus, não pode deixar nenhuma condição para Satanás nos usar. Tem que ser arrancado tudo. Justificativa de Adão e Eva. Adão e Eva não se justificou por causa dos seus pecados? Não justificou para Deus? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Ouvi tua voz do jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Ao prego. A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. Então, o que tinha em Adão? Um prego. Justificando o quê? O erro dele. E jogando o erro para quem? Para Deus e para a esposa. Isso são pregos, né? E por que tu fizeste isso, Eva? Outro prego. A serpente me enganou e eu comi. Então, nós tentamos justificar o pecado. Nós tentar achar que Deus não vai se importar com os pecados. E Satanás faz o que com isso? Dependura cachorros podres. E aí a gente passa a cheirar mal, por causa que o pecado começa a exalar. Também nós fazemos o mesmo, não é verdade? Não fazemos o mesmo? Não tentamos sempre, quando pecamos, passar esse pecado para outra pessoa? Não é assim que fazemos? Sempre que pecamos, a gente tenta jogar em cima de outra pessoa. Porque foi ele que fez isso, porque não fez assim do jeito que eu gosto, né? Então isso são pregos. Nunca aceitamos que nós temos dificuldades e precisamos de quê? De ajuda, né? Existem 3 coisas extremamente duras: o aço, o diamante e conhecer a nós mesmos. É duro se conhecer, não é verdade? Você admite que erra? Você admite ser corrigido? A gente é assim, não é verdade? É muito mais fácil jogar essa culpa para alguém do que admitir, porque nós somos duros, muito duros. Às vezes não queremos saber quem nem somos. Não queremos nem saber quem somos. Então eu começo a fazer o quê?
foi ele que errou, o pecado é muito difícil de dominar. Isso são pregos, então, em nossas vidas. Vocês lembram do fariseu e do publicano? Lembra do fariseu e do publicano? Às vezes nós queremos ser fariseus, justificar nossos erros a Deus e tentar fazer com que Ele entenda os nossos pecados. E culpamos outras pessoas. Se exaltamos e não reconhecemos que temos erros. Não reconhecemos, né? O que nós precisamos então é se humilhar e pedir a Deus que nos ajude. Que nos ajude. Por exemplo, essa passagem de 1 Coríntios 10:13, Paulo fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que eu possa suportar. Se nós reconhecermos nossos erros e não começarmos a jogar os erros para outras pessoas, Deus ajuda a gente a se livrar do mal. Ele dá forças. E Ele não permite que Satanás pendure cachorros podres em nós. Porque se reconhecemos nossos erros, tá? Se reconhecemos, Satanás não consegue usar. Então, não tem como justificar nossos pecados, tá? Nós queremos fazer isto, porque tem pregos em nossas vidas ainda. Em Efésios capítulo 5, Paulo termina assim: em pecados não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se nós estamos em pecado, o texto diz: nós não temos herança com quem? No reino de Deus, com Cristo e com Deus. Se nós estamos em pecado, vai bater em porta errada. Vai bater e não vai ser aberta. Se nós estamos em pecado, nós não entraremos no céu. É melhor nem fazer parte, tentar servir a Deus, porque está perdendo tempo. Em pecados não entra no reino de Deus. Também em Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, inveja, lascívia, tal. E ele termina assim: e não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Se nós estamos vivendo em pecado, se nós estamos dessa maneira tentando se justificar, jogar a culpa sobre outras pessoas, vivendo com pecado, achando que Deus entende isto, não entraremos no reino de Deus. Não entraremos. No reino de Deus não se entra de qualquer jeito. E 1 Coríntios capítulo 6, 9 ao 10, quando ele fala que não herdarão o reino de Deus os efeminados, os ladrões, tal. Ele diz assim: não herdarão o reino de Deus. Então, em pecado, não herda o reino de Deus. Por isso, nós temos que verificar se estamos vivendo em prática de pecado. Precisamos saber disso, tá? O Espírito Santo nos orienta dessa maneira, em Romanos capítulo 6. Assim também vós, olha o que Paulo fala através do Espírito Santo. Assim também vós considerai-vos mortos. O que é um morto? É um incomunicável. Ele não se comunica mais, ele não fala mais, ele não se mexe mais. E o que ele fala? Assim também vós considerai-vos incomunicáveis para o pecado. Então, qual é a nossa condição? O pecado tem que estar em que situação? Morto. Não reine, não tenha domínio, não permaneça, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então o pecado não pode permanecer em nossas vidas, senão Satanás vai lá, faz o quê? Lhe pendura um cachorro morto. Já pensou o cheiro que vai dar? Imagina o cheiro que vai dar. Então, a orientação do Espírito Santo, temos que estar morto para o pecado, e o pecado não pode reinar
em nossas vidas. O pecado não pode reinar de maneira alguma. Essa orientação. É por isso que nós ensinamos, né, a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser exatamente praticada como ela é. Não tem joguinho de chegar, né? Vai dar um jeitinho ali, um jeitinho aqui. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Vai entrar aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Pai. Então na Bíblia não tem nada de vamos dar um jeitinho, vamos fazer desse jeito. Esse jeito talvez é melhor, né? Não tem isto. Então tem que estar morto para o pecado, incomunicável com o pecado, não tem domínio do pecado. Senão Satanás vai fazer o quê? Vai despendurar o quê? Cachorro morto. Porque pecados são pregos. Chega atrasado, perde o... E não fala para eles que é cachorro morto não, tá? E agora, o que fazer? Então, sempre temos uma chance. Sempre. Então, por que viver em pecado, né? Por quê? Em 2 Crônicas 7,14, ele fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar aqui é reconhecer os erros. Eu reconheço que erro. Eu reconheço que eu tenho dificuldades. Ou não? Alguém aqui não tem esse problema? Tem auréola aqui, ó. Tá cheio de auréola aqui. Você já vai embora e é Natal, né? Já vai com aquela luzinha na cabeça aí, ó. Então, se meu povo se humilhar, quer dizer, reconhecer que tem dificuldade, que faz coisas erradas, e fazer o quê? E orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. Então, a condição que ele dá: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se submeter, se humilhar, se arrepender, orar, buscar a minha face, deixar o pecado, aí ele fala: então eu virei do céu. Aí eu ouço, porque tirou os pregos, né? Tirou os pregos. Perdoarei os seus pecados. Então essa é a chance que nós temos: reconhecer e deixar o pecado. Temos que fazer essa análise de nossas vidas direto, sempre, sempre, sempre. O que pecado está em meu coração? O que Satanás pode usar? O que Satanás pode usar ainda? E isso é urgente. É tomar essa decisão urgente, né? Urgente. Você sabe quando que você vai morrer? Hoje está quase morrendo, né? Todo mundo, né? Tão calor que parece que vai morrer hoje, né? Nós não sabemos. Sabemos quando Jesus vai voltar? Então podemos ficar com pregos? Não. Tem que arrancar os pregos, né? Então isso é urgente. Urgente. Porque com o pecado vai cheirar mal. Vai ter mau cheiro. E isso, conforme nós vimos as passagens, não herda o reino de Deus. Não herda o reino de Deus. 1 João 1,8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então tentar aliviar nossa consciência justificando nossos pecados. A verdade não está em nós. Então todos nós temos pecados. Todos nós temos que fazer o que todos os dias? Se humilhar, orar, buscar a presença de Deus, se arrepender, desviar do mal, aí Ele ouve. Mas se nós permanecermos com o pecado e tentando justificar nossos pecados, tentando que os irmãos entendam meu pecado, que Deus entenda meu pecado, Ele não vai nos ouvir de maneira alguma.
e não vamos entrar no reino de Deus. Em Hebreus capítulo 10, 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, o que é isto? Não é pecado isto, vou fazer isto. Se continuarmos pecando à vontade, deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, se nós permanecermos no pecado, não vai haver mais arrependimento. E aí não resta mais sacrifício por isto. Porque a minha consciência ficou o que com o pecado? Isso não é pecado. Eu posso fazer isto, não tem problema. Aí já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então eu tenho que fazer o quê? Humilhar, orar, buscar a presença de Deus, desviar do caminho mau. O que faz mal? Eu sei o que faz mal para mim. E o que faz mal para mim é uma luta assim, todos os dias. Esse aqui não está de morro abaixo, não, é morro acima. Essa é a nossa luta, não é com o pecado, não é isto. Não é assim o pecado, não é uma batalha todo dia. Para mim é. Para mim é. Então o que eu tenho que estar fazendo todos os dias? O que tenho que estar fazendo? Se humilhando perante Deus, reconhecendo, Senhor, tem misericórdia, né? Lembra do fariseu e do publicano? Que o publicano dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu tenho pecado. É assim que nós devemos se proceder diante de Deus. Eu tenho dificuldades, Senhor. E me ajuda a fazer o quê? Arrancar os pregos. Me ajuda a arrancar os pregos. Se tiver pregos, o que Satanás vai fazer? Vai depedurar cachorro morto. E aí, como vai ficar a nossa vida? Cheirando mal. Cheirando mal. Então temos que fazer o quê? Pegar um alicate e arrancar os pregos. Esse alicate é se humilhar, buscar a presença de Deus, né? Jesus fala assim, aqui, isso é uma metáfora, tá? Ninguém vai aparecer sem olho depois aí, nem cortar a mão, né? É uma forma de dizer, Jesus falou. Ele fala, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. E se tua mão te faz tropeçar, corta, ele mandou. Então o que eu tenho que fazer? Se o meu olho faz cobiçar, se o meu olho faz essas coisas, eu tenho que fazer o quê? Reconhecer que eu tenho dificuldades. Se a minha mão faz coisas horríveis, reconhecer que eu tenho dificuldade e cortar esse mal da minha vida. Tem que fazer isto, tá? Então a ordem é mutilar o pecado. O pecado tem que ser tirado das nossas vidas. O pecado não pode permanecer nas nossas vidas. Qual é a mentalidade do mundo hoje? Mas para nós que seguimos a palavra de Deus, isso tem que ser mutilado nas nossas vidas. Nós não podemos conformar com as coisas desse mundo, de maneira alguma, né? Então a ordem é mutilar. Não existe a mínima possibilidade da presença do pecado em nossas vidas. Não pode. Não pode. Eu sempre falo assim que nós temos uma luzinha vermelha. Ela acendeu, faço o quê? Desliga o motor, bota óleo, arruma o negócio e dá uma coisa vai explodir, né? E a minha luzinha vermelha fica quase sempre acesa, sabe? Quase difícil de apagar ela. Mas tem que estar sempre fazendo o quê? Acendeu, apaga. Não deixa. Não põe o sol sobre a vossa ira. Não durma com pecado. Você sabe se vai acordar amanhã? Não sabe. Então não existe a mínima possibilidade da presença do pecado em nossas vidas. Tem que ser mutilado. Tem que ser tirado. Em pecado nós vamos cheirar mal para Deus. Sabia que Deus sente esse cheiro mal? A gente sente cheiro mal de pessoas, né? Nesse tempo passa umas pessoas que você sente o cheiro, né? Ou cheiro bom ou cheiro ruim. E se nós tivermos em pecado, Deus vai sentir cheiro mal nosso. Vai sentir cheiro mal. Então não existe a possibilidade.
E se deixarmos qualquer prego em nossa vida, Satanás ele não vai perder a oportunidade. Ele vai lá fazer o quê? De pendurar cachorro morto. Se ele vê isto, ele vai correndo. E ele vai de pendurar um cachorro morto na sua vida. Então, temos que fazer o quê? Arrancar os pregos. Arrancar os pregos. E cada um de nós aqui conhece o prego que tem, né? Ah, cada prego difícil, né? Não tem pecado que é de estimação assim? Tem pecado que é de estimação. E vai ter que fazer o que com ele? Arrancar. Então, essa mensagem, então eu queria deixar para vocês sobre a necessidade da obediência à palavra de Deus. Que nós não podemos de maneira alguma modificar a palavra de Deus. Em nada. Vocês lembram de Apocalipse 22, 18, 19? Se alguém fizer qualquer acréscimo, se alguém tirar qualquer coisa, a coisa menos importante que for, perde a salvação. Então nós, como pessoa que estuda a Bíblia, que gosta da Bíblia ainda, né, poucas pessoas que ainda gostam da Bíblia, então nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. E que você aprendeu na palavra de Deus aqui? O que você aprendeu? Você tem que pôr em prática. Você tem que pôr em prática isso. Senão vai continuar pregos. E Satanás vai pendurar cachorro morto lá.